Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje eu quero falar de um tema muito importante, um tema que eu gosto muito de falar, que é morar em Portugal. Eu tenho uma relação muito próxima de Portugal, uma porque eu gosto muito daquele país, outra porque eu já tenho uma filha que mora há anos em Portugal. Então é um tema que sempre ele me empolga. E eu creio que você também que está vendo esse vídeo sente a mesma coisa. Porque toda semana milhares de brasileiros pesquisam onde morar em Portugal e como morar em Portugal. E muitos procuram informações sobre vistos. Outros querem saber quanto de dinheiro preciso levar. Alguns pesquisam sobre emprego, custo de vida, moradia, ou quais documentos são necessários para começar uma nova vida. Todas essas perguntas são pertinentes. Mas uma pergunta que muitas das pessoas não fazem, e ela é uma pergunta muito relevante e as pessoas deixam de lado, é: eu estou realmente preparado para imigrar? Você já fez essa pergunta? Você está preparado para imigrar? Talvez essa seja justamente a pergunta que determine se a sua mudança será o início de uma nova história ou o começo de uma grande decepção. Portugal ainda ele continua sendo um país excelente para viver, empreender, construir um futuro. Mas uma coisa você tem que estar bem ciente: a realidade mudou. Hoje imigrar exige muito mais do que comprar uma passagem, fazer as malas e embarcar no avião. É muito além disso. Hoje existe planejamento, estratégia, conhecer a legislação, compreender as oportunidades, entender os desafios que você vai passar, organizar sua vida financeira. Primordial é você tomar decisões conscientes, mas tudo isso antes do embarque. Porque imigração não começa quando o avião decola. Ela começa no momento em que você decide transformar um sonho em um projeto de vida. É sobre isso que nós vamos conversar. Eu quero te apresentar hoje 5 pilares que eu considero fundamentais para qualquer brasileiro que esteja pensando em construir uma vida em Portugal. São pontos que vai te ajudar a evitar erros, reduzir riscos, ajudá-lo a tomar decisões mais seguras. Antes de falar sobre visto, documento, oportunidade de trabalho, quero fazer um convite para você. Esqueça por alguns minutos tudo aquilo que você já viu nas redes sociais sobre imigração para Portugal. Esquece, passa uma borracha. Porque eu creio que no final desse vídeo você vai descobrir que a pergunta mais importante nunca foi como ir para Portugal, mas sim como chegar preparado para construir uma vida em Portugal. É muito diferente. A partir desse momento você vai entrar no primeiro pilar que eu quero falar para você. O pilar é: a imigração começa muito antes do aeroporto. Entenda esse primeiro pilar. Primeiro erro de muita gente é acreditar que a imigração começa quando embarca no avião, mas na verdade ela começa muitos meses antes. E é esse o ponto que define um projeto migratório. Quem compra passagem antes de construir esse projeto está começando pelo fim. Quer ver? Você construiria uma casa começando pelo telhado? Provavelmente não. Com certeza você não vai construir uma casa começando pelo telhado. Mas é exatamente isso que muitas pessoas fazem quando decidem emigrar. Primeiro eles compram passagem, depois procuram um lugar para morar, depois descobre qual visto que precisa, começam a procurar emprego. Só então, já estando em Portugal, descobre que as regras mudaram. Ou seja, quase tudo invertido. Viajar para Portugal é realmente simples, é muito simples. Agora, construir uma vida em Portugal exige muito mais. Sabe por quê? Porque a imigração não é apenas uma viagem. Imigração é um projeto de vida. E todo projeto precisa começar com planejamento. E é justamente por isso que eu quero chegar no segundo ponto. O visto deixou de ser apenas um detalhe. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que poderiam resolver praticamente toda a situação documental chegando em Portugal. Bastava fazer uma manifestação de interesse.
Mas hoje, em 2026, a realidade mudou. O visto deixou de ser apenas um documento. Hoje o visto ele precisa ser visto como uma estratégia. Cada pessoa possui uma realidade diferente. Quer ver, por exemplo, quem precisa empreender é um outro tipo de visto. Quem quer estudar possui um caminho totalmente diferente de quem quer investir, não é verdade? Uma coisa eu te digo, não existe uma única solução. Existe sim, é uma estratégia adequada para cada caso. Por isso o planejamento precisa começar aqui no Brasil. Precisa começar hoje aqui no Brasil. E aqui está o erro de muitos. Muitas pessoas apenas pesquisam na internet qual é o melhor visto, como se existisse uma resposta única. Mas a pergunta correta deveria ser outra pergunta. Deveria ser outra. Qual é o visto mais adequado para o meu projeto de vida? O visto não é escolhido pela facilidade, mas ele é escolhido pela finalidade. Qual é a sua finalidade de imigrar para Portugal? Hoje, a legislação de Portugal oferece diferentes caminhos e cada um deles possui requisitos, limitações e consequências próprias. Um ponto muito importante é compreender que o visto não representa apenas uma autorização para entrar lá em Portugal. Ele influencia no seu planejamento financeiro. A documentação que deverá ser apresentada, os prazos envolvidos, os direitos durante a permanência. E muitas vezes ele interfere na própria estabilidade da família. Uma escolha inadequada pode significar atraso, custos adicionais. Imagina, até mesmo reiniciar todo o seu processo. Por isso, antes de pensar em comprar uma passagem, é necessário responder algumas perguntas fundamentais. Qual é o objetivo dessa mudança? É trabalhar? Empreender? Estudar? Reunir a família? Quando essas respostas ficarem claras para você, o visto vai deixar de ser um problema burocrático e passa a ser consequência de um planejamento bem estruturado. Quer ver um outro erro muito comum? É calcular apenas o valor da passagem. Muitos esquecem que imigrar envolve muito mais do que isso. Você terá despesa com moradia, alimentação, transporte, documentação, garantias exigidas na locação, os chamados calções, mobília, custos inesperados. E um ponto principal, um período de adaptação. Esse período ele é importante até que a sua renda se estabilize. Muita gente acredita que o maior problema é falta de dinheiro. Na verdade, muitas vezes não é não. O problema é outro. Como diz, o buraco é mais embaixo. O problema é gastar dinheiro sem planejamento. Uma reserva não garante sucesso. Ele oferece um tempo para que você tome decisões melhores, isso sim, mas não garante sucesso. Existe uma diferença muito importante entre ter recursos e saber administrá-los. Muita família chega com uma quantia bem razoável, significativa, mas sem conhecer a realidade do local. Isso acaba comprometendo boa parte desses valores. Sempre lembrando que o euro é 6 por 1, enquanto é 1 euro lá, é R$6 para você, 6,50 em 2026 agora. Um planejamento financeiro eficiente não serve apenas para calcular custos, ele serve para proteger o patrimônio que muitas vezes você levou anos para adquirir. Além disso,
Você precisa considerar que a vida não recomeça no dia do desembarque. Até encontrar moradia adequada, regularizar documentos, adaptar-se ao mercado, estabelecer uma fonte de renda. Existe um período de transição e você não deve esquecer isso. Quanto maior for a preparação para essa fase, menores serão as chances de tomar decisões motivadas pela urgência ou até mesmo pelo desespero. Planejar financeiramente também significa estabelecer prioridades. Em algum caso, vale mais a pena você adiar por alguns meses e fortalecer a sua reserva financeira do que antecipar uma passagem e enfrentar dificuldades logo nos primeiros dias. Já pensou no primeiro dia passando perrengue? O objetivo aqui não é apenas chegar em Portugal. É permanecer com segurança e construir estabilidade. Portugal, ele é um país que oferece muitas oportunidades. Mas uma coisa eu vou deixar bem claro para ti. Oportunidade não significa que é garantia. Ter uma oportunidade não significa uma garantia. O mercado português, ele valoriza a experiência, qualificação, documentação regular, capacidade de adaptação. Isso é muito importante, porque muitos vão com uma expectativa, chegam lá, não é aquilo tudo, voltam. Muitas vezes motivado pelo familiar que ficou, pela saudade de casa, pela saudade do Brasil, sem contar que existe uma diferença cultural imensa lá. É totalmente diferente do Brasil. Quem já viajou para Portugal pode afirmar isso daí. Existe uma diferença cultural muito grande. Por mais que a gente fala a mesma língua, mas a cultura é diferente. Exigem exigências específicas de determinadas profissões e ainda pode ter uma concorrência que muitas vezes você vai se surpreender quando chegar lá, a depender da sua profissão. Por isso, confiar apenas na expectativa de encontrar um trabalho rapidamente gera decepção. Quanto mais você conhecer o mercado antes da mudança, maiores são as suas chances de fazer uma escolha consciente. Também é importante compreender que o mercado português possui uma dinâmica própria, uma dinâmica muito diferente do Brasil. Experiências do Brasil adquiridas são valiosas. Com certeza, não estamos dizendo isso, mas nem sempre são reconhecidas da mesma forma. Algumas profissões vão precisar de revalidação de diplomas, inscrição em ordens profissionais, cumprimento de requisitos específicos. Outro aspecto muito discutido é a necessidade de adaptação. Mesmo compartilhando o mesmo idioma, Brasil e Portugal possuem diferenças culturais, como eu já falei. E essas diferenças culturais você vai ver pontual lá no seu ambiente de trabalho, na comunicação, na legislação laboral. Aqui você é acostumado com CLT, lá você não é regido pela CLT. E também você vai enfrentar a expectativa dos empregadores. Conhecer essas diferenças reduz dificuldades e facilita a integração no mercado. Por isso, o ideal é que a busca por oportunidade comece aqui, antes mesmo de viajar. Pesquisar os setores com maior demanda, compreender a realidade de cada cidade, da cidade escolhida por você. Tem que avaliar a compatibilidade entre as profissões. Você tem que transformar a procura de um emprego em uma estratégia, não numa aposta. Uma coisa eu quero te dizer: não tenha apenas um sonho, tenha um projeto. O sonho é bom, ele te inspira, mas o planejamento é o que transforma o seu sonho em realidade. Um projeto migratório deve responder algumas perguntas. Você deve ter, sempre antes de começar um projeto migratório, você tem que fazer as perguntas: qual é o visto mais adequado? Em qual cidade faz mais sentido eu viver? Quanto eu preciso investir nesse meu sonho?
Qual será a minha renda nos primeiros meses? A minha profissão, a minha qualificação, ela possui uma boa oportunidade lá em Portugal? Eu tenho toda a documentação? A minha pasta de documentação já está toda preparada? Eu tenho um plano alternativo? Plano A, plano B, plano C? Caso algo aconteça de inesperado? Quando essas respostas existem, a mudança deixa de ser apenas uma aposta e passa a ser uma decisão construída com responsabilidade. Todo projeto bem-sucedido, ele começa com objetivos claros, etapas definidas e avaliação de risco. A imigração não deve ser tratada de forma diferente. Quanto maior a complexidade da mudança, maior deve ser o cuidado de preparação. Afinal, essa decisão envolve patrimônio, família, carreira, expectativas e muitas vezes anos de planejamento. Também é importante entender que nenhum planejamento elimina completamente os desafios. Sempre vão existir imprevistos. A diferença é que quem se prepara consegue enfrentá-lo com mais tranquilidade. Porque já avaliou cenários alternativos, já sabe quais as decisões tomar. No final, imigrar não significa apenas atravessar uma fronteira. Significa construir uma nova etapa da vida. E toda construção sólida começa com um projeto bem elaborado. Quando existe estratégia, conhecimento e organização, o sonho deixa de depender da sorte e passa a depender das escolhas conscientes. E essas escolhas têm que ser feitas antes mesmo do embarque. Lembra que no início do vídeo eu fiz uma pergunta? Perguntei para você se você está realmente preparado para imigrar? Se depois desses 5 pilares você percebeu que ainda tem dúvida, isso não significa que seu sonho esteja mais distante. Significa apenas que ele precisa de mais planejamento. Imigrar para um outro país é muito mais do que mudar de endereço. É uma decisão que envolve família, carreira, patrimônio, futuro. Por isso, não deve ser baseada apenas em expectativas, mas em estratégias, conhecimento e segurança. Lembre-se, comprar uma passagem é a coisa mais simples que tem, é muito fácil. Construir uma nova vida, isso sim que precisa de planejamento. Porque imigração não começa quando o avião decola. Ela começa quando você decide transformar um sonho em um projeto de vida. Agora me diz uma coisa, se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com quem está sonhando em viver em Portugal. Talvez essas informações ajudem alguém a evitar erros, esses erros que podem custar tempo, dinheiro e muita decepção. Então eu quero deixar uma última reflexão para você. Meu compromisso não é vender sonhos, é ajudar você a transformá-lo em um projeto juridicamente seguro, estrategicamente preparado e também preparado para a realidade. Eu sou o Sidney, sou advogado e nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.